Pronto, nós vamos então. Onde é que eu vou, ou seja, onde é que eu vou, onde é que eu estou e o que é que eu quero. Pronto, nós vamos começar no início e eu vou dar assim só uma pequena passagem pelas energias do ano 2026. O ano 2026, o ano astrológico, só vai começar em março. Nós estamos no ensaio geral, na prévia do que é que vai ser. E este ano é um ano, numerologicamente, é um ano, 2026 vai ser um ano 1. Isto diz-nos logo que é um ano de recomeço. Estamos a encerrar um ciclo de 9 anos. Portanto, 2025, que astrologicamente vai até março, estamos a encerrar um ciclo de 9 anos. Portanto, estamos a fechar coisas, processos, aprendizados, interiorizar. Agora, a forma como a gente consegue fazer este processo vai ditar muito a energia que a gente vai conseguir levar para 2026, certo? O que é muito importante neste momento aqui? É eu perceber o que é meu e o que é que foi condicionado. Eu chamo a 2026 o ano de voltar para dentro, o ano da coragem de ser autêntico. Porquê? Porque 2026 nós temos ali umas conjunturas planetárias, que eu não vou entrar em detalhe aqui, porque por acaso, pronto. Mas temos ali Saturno e Neptuno no primeiro grau de Carneiro. Saturno e Neptuno no primeiro grau de Carneiro. Carneiro é o que inicia, é o que dá o primeiro passo, é o que se foca no eu. Estão a entender? E Saturno, ele vai estruturar isso, ele vai exigir isso, ele vem disto assim. Tu fizeste o trabalho bem feito, tu esforçaste, tu mereces, eu dou-te. Tu não fizeste o trabalho bem feito, tu não te esforçaste, tu vais ter que aprender. E vais ter que aprender, normalmente, pelo rigor. Porque o Saturno é assim. O Saturno é, dá-te se tu fizeste o trabalho, se tu mereces, se tu fizeste a coisa certa. Se não, dá-te, mas é na dor, digamos assim. O Neptuno é um planeta muito mais lento, portanto, já é um planeta muito mais lento e ele traz o quê? Ele traz-nos a espiritualidade, mas traz-nos a dúvida, a confusão, a ilusão, se nós não trabalharmos bem essa espiritualidade. Então eu diria, estando em Carneiro, que tem muito a ver com o eu, também até com o nosso corpo físico, tem muito a ver com como nós começamos, como nós nos apresentamos no mundo, eu diria que o grande desafio é trazer a espiritualidade para a prática comum. E como é que eu trago esta espiritualidade para a prática? Pois, eu acho que é a grande dificuldade do ano de 2026. Para mim, é essa. Falando nós, não estando a ver a conjuntura, porque a conjuntura, vocês já viram que está ao rubro, está caótica, e a tendência não é melhorar, e nós estamos no meio dela, aquilo de alguma maneira também nos afeta. Mas trazendo para a nossa vida, eu diria assim, nós quando nascemos, nós trazemos, sei lá, como é que eu vou explicar isto para vocês entenderem? É como se nós trouxéssemos uma mente divina e uma mente humana, que não são estes os conceitos, mas é para nós entendermos. Esta mente divina, ela sabe tudo, ela tem clareza, ela vê o jogo todo. E o que é o jogo todo? É a vida onde eu estou inserida, é as ações passadas, presentes, futuras, óbvio. Ela sabe tudo. E a mente humana, ela foi aquela que foi educada, ou como eu às vezes lhe digo, adulterada. Ou seja, quando nós éramos crianças, nós estávamos lá na vidinha, e vinha o pai, ou vinha a mãe, ou vinha o professor e dizia, não podes fazer, e nós estávamos lá todos divertidos a fazer qualquer coisa, e não pode. Foram-nos castrando, foram-nos domesticando, ou seja, foram-nos fazendo aceitar coisas para pertencermos, aceitar coisas para não sermos rejeitados, aceitar coisas para termos atenção, aceitar coisas para sermos amados. A criança foi aprendendo que para ela ter atenção, para ela ser amada, para ela poder pertencer àquele grupo, àquela família, àquela sociedade, àquela escola, ela tinha que ter determinados comportamentos, certo? E até aí, a questão é que muitas vezes esses comportamentos que a gente foi aprendendo, porque eles põem-nos todos enquadradinhos na mesma caixinha, mas nós não somos todos iguais, nós não temos todos com o mesmo potencial, entendem? Esse processo foi-nos afastando dessa tal mente divina que eu acho que para mim ela manifesta-se pelo sentir. Ou seja, nós fomos deixando de sentir para passar a pensar, certo? E 2026 vai dizer assim, não, agora o pensar não chega, o racionalizar não chega e tu vais ter que ir para o sentir. Este para mim é o grande desafio. Porque vocês estão a ver,
20, 30, 40, 50, 60 anos em que nós temos um desafio, temos um obstáculo, temos um problema e o que é que a gente diz? Vou pensar sobre o assunto. Pois agora, a partir de 2026 vai ter que ser vou sentir o assunto. E isto, embora seja uma coisa nata, que veio connosco, é uma coisa que nós, na maior parte dos casos, nós desativamos por completo. Nós não pensamos. Eu hoje estava lá em cima, estava em casa e estava a pensar o que é que eu ia falar aqui. E houve uma ideia que me veio e que para mim é muito clara. Vocês reparem como é que a gente acorda de manhã. A gente acorda de manhã, dá uma olhada nos e-mails, não sei o quê, senta-se, toma um café e vai. Vai para onde? Para o trabalho. Normalmente quem tem trabalho. E a partir daí, nós não temos mais a menor noção de como é que vai ser o nosso dia. Porque nós habituamos-nos a reagir aos acontecimentos. E nós não temos clareza do que a gente quer. É como se existisse uma coisa que eu tenho que fazer, que é a minha obrigação, aquilo que eu tenho que fazer, é o meu trabalho, mas depois, dali para diante, eu não tenho clareza de como é que eu quero que seja o meu dia. Eu vou reagindo, certo? O que acontece é eu reajo. E a questão do eu reajo é que cada vez que eu reajo, eu estou a agir sobre a mente. Entende? Sobre aquilo que foi pensado, que foi interiorizado, que está programado, certo? E esta falta de silêncio, porque esta mente divina, que não se apeguem ao nome, é só para a gente entender, esta coisa que é mais nata e que nos liga ao todo, ao universo, ao Deus, ao que vocês quiserem chamar, esta mente divina, ela é discreta, ela não faz barulho. Se nós estivermos nós não ouvimos a comunicação dela. Para nós ouvirmos a comunicação dela, nós temos que fazer silêncio. Silêncio é uma coisa que não existe nos dias de hoje. Porque em qualquer lado que eu vou, em qualquer lado que eu estou, eu própria já sou perfeitamente capaz de fazer barulho, não é? Vou buscar qualquer coisa para me distrair, um vídeo, isto ou aquilo. Mas mesmo que não seja eu entro num café, está o barulho do café, está a televisão, está as notícias, está... Então, eu entro num transporte público, está a música, não há silêncio. E se não houver silêncio, nós não conseguimos ouvir essa mente. E não conseguindo ouvir essa mente, não conseguimos trazer a espiritualidade para a prática, não conseguimos trazer a clareza do que eu preciso, porque se eu tenho uma decisão para tomar, reparem lá comigo a ver se vocês concordam, se eu tenho uma decisão para tomar, e se eu tento calar o ruído e vou sentir se aquilo, fazer ou não fazer aquilo, se me expande ou se me contrai, eu consigo tomar a decisão com base no sentir. E depois que eu tomei a decisão, eu vou à mente racional e vou, eu já sei que é isto que eu quero, então a mente racional ela é boa e ela foi feita e ela existe para planear depois da decisão. Entendem o que eu quero dizer? E não para tomar a decisão, só que nós invertemos isto tudo. A gente misturou isto tudo e pôs a fazer uma função que não é dela e a partir daí a gente desorganizou aqui o esquema todo. Entendem o que eu quero dizer? Portanto, nós precisamos ser coerentes com o nosso sentir. São estes os objetivos que a gente vai conseguir alcançar em 2026. Objetivos que são nossos, que são coerentes com o nosso sentir e que eu consigo, de alguma maneira, trazer coerência para... Eu sinto, e depois daquilo que eu senti, eu trago a razão para ver como é isto que eu decidi que eu vou fazer isto, então eu vou fazer desta e desta maneira, porque aí a mente racional sim tem todo o histórico e sabe, mas ainda assim, se eu tiver dúvidas, eu paro outra vez, eu vou sentir e a informação vai-me chegar, percebem? É como se a mente racional, ela serve para agir, mas não para decidir. E nós invertemos isto, nós misturamos tudo. Nós decidimos com a mente racional. Mas quando nós decidimos com a mente racional, não somos nós que estamos a decidir. Porque foram outros que programaram essa nossa mente. Estão a entender a dificuldade. Por isso é que eu digo que 2026, eu costumo dizer que é um ano que não é para fracos, é para fortes. Porque ter a coragem de ter um problema qualquer, passar por um problema qualquer, fora, e olhar para aquilo e dizer, sim, estou-te a ver aí, tu estás-me a trazer uma informação. Isso é um feedback, é uma informação. O que é que dentro de mim existe, nas profundezas do meu ser, com mais não sei quantas ideias por cima, mas que faz com que esse problema se manifeste.
Porque nós não fazemos isso, normalmente. A gente olha para o problema e começa a ver fora, como é que eu vou mudar fora, como é que eu vou mudar o outro, como é que eu vou mudar a situação para resolver o problema. Isso foi uma maneira muito que nos formataram para nós não conseguir, para nós precisarmos deste caos que temos aí hoje. Porque se nós aprendemos a fazer isto de uma outra maneira, nós deixamos de ser tão absorvidos pelo caos e de ser tão dominados até pelo caos. E quem vai passar melhor em 2026 é quem se conseguir abstrair desse caos. É, ok, está aqui, tenho noção que perante o mesmo acontecimento, cada uma de nós pode ver uma coisa diferente, pode estar a acontecer a mesma coisa. E eu chego ali e posso ver aquilo como uma coisa boa. Outra chega ali e pode ver aquilo como um problema. Porquê? Porque depende das minhas crenças, depende daquilo que eu acredito. Se eu, por exemplo, fui educada, se eu cresci a achar, quando eu tenho um desafio, aquilo é bom para mim, porque eu vou sair do outro lado melhor, eu vou olhar para o desafio de uma maneira. Se eu fui educada, tenho ali aquele desafio, eu vou passar 3 anos de dor e sofrimento, eu vou olhar de uma outra maneira. Entendem o que eu quero dizer? E isto vai ser extremamente importante. Porque assim, eu olho para fora, o que é que nós na realidade temos que fazer para mudar a nossa vida? Mudar as nossas definições, mudar aquilo que nós acreditamos. Mudar o que é para mim uma vida boa? Vai ser uma coisa diferente para cada um de nós. O que é para mim uma coisa que me dá prazer? Vai ser uma coisa diferente. O que é para mim um bom relacionamento? O que é para mim um bom emprego? Entendem o que eu quero dizer? É mudar esta crença. Porque quando eu acredito numa coisa com firmeza, alinho. Se eu acredito é porque eu sinto, né? Porque o sentir vem depois do acreditar. Porque se eu só disser e não sentir, aquilo não está programado, entendem? Eu posso escolher racionalmente o que é que eu quero passar para o sentir. E eu faço isso dizendo, refletindo, pensando, até aquilo ser interiorizado. Estão a perceber? E esse é o nosso trabalho em 2026. O nosso trabalho em 2026 é trazer esta forma de ver a vida para o nosso dia-a-dia de uma forma mais ajustada daquilo que são os nossos objetivos, aí a nossa clareza. O que é que eu quero para 2026? Eu quero uma casa nova, por exemplo. Quero uma casa com jardim, não sei o quê. Então, o que é que eu vou ter que deixar? O que é que eu tenho hoje nos meus comportamentos, na minha vivência, que não está compatível com a casa que eu quero? Talvez o salário que eu tenho, talvez o ordenado que eu tenho hoje não esteja compatível com a casa que eu quero. Então, o que é que eu posso fazer para chegar lá? Entende? Só que esta casa que eu quero, ela tem que ser decidida com base no sentir. Eu sinto que aquilo me expande. Entendem? Porque se esta casa que eu quero, se eu só quiser esta casa, porque eu aprendi que pessoas ricas ou que pessoas bem formadas moram neste tipo de casa, eu não chego lá. Porque há ruído. Eu quero por uma coisa, mas eu não sinto em consonância com aquilo que eu quero e há confusão, há ruído, não há clareza, entendem? Daí eu vos dizer a clareza. Clareza, foco e processo. Pagar o preço do processo. Porque eu para chegar aqui, eu vou ter que deixar várias coisas. Se calhar vou ter que deixar aquela vizinha com quem eu me dou super bem. Mas ela não vai comigo, como é lógico. Percebem? Ou se calhar aquelas 3 horas que eu tinha a passear na praia, eu vou ter que abrir mão daquelas 3 horas, passar a ter uma, se calhar, porque nas outras 2 eu vou ter que arranjar um trabalho extra para estar compatível com aquilo. Entendem? E porquê que a gente não vai? A maior parte das vezes, porque a gente não atinge o objetivo que a gente quer? Primeiro porque a gente não quer nada, a gente reage só. Não tem objetivo, muitas vezes. Mas depois, porque nós até temos as condições para chegar lá, mas nós não estamos preparados para deixar o que precisamos deixar para chegar lá. É aqui que a gente prende. É aqui que a gente prende. Eu não saio do problema porque eu me habituei a falar do problema. Porque se eu não tiver aquele problema, eu deixo de ser eu, não tenho identidade, porque eu identifiquei-me com o problema. Estão a entender o que eu quero dizer? Eu não saio daquele trabalho que me desgasta até... Porque aquilo é o meu tema de assunto. Eu chego a qualquer sítio e se eu não tiver aquilo para me queixar, eu não me conheço, porque eu estou tão habituada a queixar daquilo que aquilo entrou. Percebem a ideia? Está a fazer sentido para vocês? Pronto.
Agora é nós percebermos. E isto não é uma crítica, não é dizer. Sou exatamente igual. Sou exatamente igual. Aliás, eu pus, para mim, eu defini, eu não me vou queixar de nada. Já consegui, ainda não, mas eu estou lá, estou ao caminho. Porque eu antes, tenho que trabalhar 10 horas por dia. Eu não me vou queixar de nada. Eu vou fazer, até porque se eu trabalho 10 horas por dia, é porque no fundo, eu quero. E às vezes eu quero, se calhar, para ter um motivo para me queixar. Estão a entender a ideia? Então, eu não me vou queixar de nada. Foi o meu desafio. É fácil? Não é. Não é, porque nós estamos habituados. Você repara, a gente chega umas ao pé das outras, qual é a nossa tendência? Falar de problemas, não é? É ou não é? Falar o que me aconteceu, mas o que me aconteceu de pior. É verdade, mas não é verdade isto. A maior parte das pessoas é. Não é a maior parte. Se nós não fizermos um esforço consciente, olha, sabes o que é que aconteceu quando tu vais ver? Muito poucas vezes, olha, eu sei o meu Euromilhões, ou eu mudei de casa, ou eu comprei um carro. Não. Muito poucas vezes. Porquê? Porque o problema identifica, une, atrai. Porquê? Porque estão todos habituados à mesma forma, entendem? Vocês experimentem. É uma coisa fabulosa. É uma coisa fabulosa. Fazer este exercício, eu tenho feito vários exercícios, talvez também por estas conversas que a gente partilha aqui, eu vou fazendo exercícios. Vocês reparem, se vocês tiverem uma pessoa, façam o teste, se vocês tiverem uma pessoa na vossa vida, que vocês vão lá sempre socorrê-la, sempre. Qualquer coisinha que a pessoa passa, vocês vão lá socorrê-la. Vocês experimentem, vocês decidem, espera, eu estou a ver que isto não pode ser, porque eu estou sempre a socorrer a pessoa das mesmas coisas e a pessoa não está a avançar. Experimentem deixar de socorrer. Façam o teste. A maior parte delas vazam e vocês nunca mais as veem. Não perderam nada. Foi um livramento. Porque aquela pessoa não vos ajuda a andar para a frente. Não quer dizer que a gente não possa apoiar o outro no processo dele. Não, é diferente de apoiar o outro. Eu estou com uma dificuldade agora e eu estou a tentar fazer isto para pagar aquela conta. Por exemplo, olha, tu podes me auxiliar aí, emprestas-me aqui e logo que eu recebo eu pago. Isto é apoiar. Agora o outro dizer, não tenho dinheiro para pagar a conta da luz. Problema dele. Vou ficar sem luz. E nós que somos boazinhas todas, não é? Vamos lá pagar a conta da luz para a criatura. Isto não ajuda ninguém. Isto mais limita do que ajuda. Porque aquela criatura que está ali aprendeu que não precisa de se preocupar com a conta da luz, porque vai lá a boazinha de serviço pagar. Entendem o que eu quero dizer? Pois, aquilo que a gente faz, por favor, por generosidade, se nós fizermos sempre sem filtro, vai virar hábito. E depois o que é que acontece quando eu digo não pago? Eu não consigo dizer. Porquê? Porque eu aprendi lá na infância que é pecado deixar o outro às escuras. Entendem o que eu quero dizer? E então eu fico em contradição comigo. Porque eu sei que eu não devia fazer aquilo. Eu sinto que aquilo não está a ajudar o outro, mas eu não consigo fazer a ação. Porque vai contra aquilo que eu aprendi e que eu acredito hoje. Eu acredito que se eu não pagar a luz daquela pessoa, eu sou uma má pessoa. Estão a entender como é que isto tudo joga? Então, agora, isto tem que ser passo a passo. Passo a passo. Mas normalmente aquela pessoa que está habituada a que você lhe pague as contas, no dia em que você não paga, ela vaza. Vai para bem longe. E isto é um livramento. Deus abençoe. Entende? Porque a gente não precisa deste tipo de pessoas junto de nós. Porque, querendo ou não, é como se nós tivéssemos uma certa energia, certo? Temos uma certa energia para pôr em prática na nossa vida. Se eu a desgasto nisto, ela vai-me faltar nos meus projetos, nos meus sonhos, nos meus objetivos. Estão a entender? Isto é primordial em 2026. É isto que a gente tem que aprender em 2026.